responsabilidade em toda esta região, Senhor. Senhor, dá graça ao teu filho, sabedoria. Senhor, dê a ele, Senhor, saúde, abençoa seu lar, a sua esposa, abençoa seu filho, Senhor. Ajuda também com a tua graça, pois ele, Senhor, tem estado, Senhor Jesus, à frente também, ajudando, ombreando juntamente com seu papai, nesta grande obra. Abençoa, Senhor, presbítero irmão Irineu. Senhor, sê com teu servo, meu Deus, nesta nova empleo. Trabalha nos corações, a fim de que todos possam ver, Senhor. Deus, nós colocamos o teu servo nas tuas mãos, Senhor, pedindo que tu guarde, seja com ele, Pai. Ó Deus, e que tudo seja na tua vontade, no teu querer, Senhor. Mas abençoa ele, o seu lar, a sua esposa, abençoa toda a sua família, meu Deus. Abençoa, Senhor, os presbíteros, diáconos, porteiros, meu Deus, abençoa. Abençoa, Senhor, as irmãs, meu Deus. Abençoa o conjunto instrumental, o grupo de louvor, a juventude da tua igreja, os adolescentes, as crianças. Pai, confirma as bênçãos neste lugar, salvando as almas, Pai, operando poderosamente, Senhor, de forma, meu Deus querido, que este lugar, Senhor, aleluia, seja pequeno para o número daqueles, Pai, que hão de receber a tua salvação. Nós sabemos, meu Deus, aleluia, que tu tens plano para a salvação. Tu és aquele que tem dado esta tão grande e gloriosa salvação através, Senhor, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esteja abençoando o Senhor, de forma que, Senhor, aqueles que estão cegos venham ver, meu Deus, e correr à tua presença, porque só tu podes fazer, Pai. Só tu podes libertar, transformar, mudar, Senhor, o coração. Tu és um Deus todo-poderoso. Por isso colocamos nas tuas mãos, Senhor, crendo. Pedindo também, Senhor, fala conosco nesta noite. Fala de maneira poderosa, usando o teu instrumento que irá nos trazer a palavra. Dá graça, sabedoria, unção, e que nós possamos sair nesta noite regozijando de alegria na tua presença. Continua assim abençoando, Pai. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nessa sexta-feira, abençoada pelo nosso Deus. Convido você, nossos irmãos que estão em casa, estarão acompanhando este culto de ensino pela live. Por esta live queremos que o Espírito Santo também ministre no teu coração uma palavra gloriosa. Quantos vieram adorar o Senhor? Levante a tua mão em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, os teus filhos já estão de joelhos e postos de pé agora, Senhor,
neste momento aonde iniciaremos, Pai, este culto de louvor e adoração ao Senhor, o culto aonde temos, aleluia, a responsabilidade de abrir o nosso coração, para que a Tua palavra tenha acesso em nossas vidas. E pedimos ao Senhor também que venha falar com os Teus filhos que se encontram ainda dentro dos seus lares, Senhor. Eu falo ainda porque nós cremos que isso vai passar. Aleluia, nós cremos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, que isso vai passar, Senhor. Aleluia. E aqueles que estão sedentos por entrarem por estas portas e glorificarem ao Senhor, aleluia, eu tenho por certo que está perto, Senhor. Ajuda os Teus filhos nos seus lares. Os que estão doentes sejam curados. Os que estão abatidos, Pai, fisicamente e espiritualmente, sejam renovados pelo Teu poder. Aleluia, porque só o Senhor tem o remédio para nossas vidas. Só o Senhor tem a saída para este povo, ó Deus, para esta nação. Então nós invocamos a Ti nesta noite mais uma vez e pedimos: toma o primeiro lugar em nosso meio. Fica conosco, Pai, abençoa esta cidade. Não tampouco também aqueles que estão, meu Pai, adorando ao Senhor em outros ministérios. A Tua palavra tem poder para transformar esta cidade, neutralizar todo o poder do mal, quebrar correntes, cadeias e algemas, Senhor, salvando vidas, curando os enfermos e levantando os caídos para a glória e louvor do Teu nome. Fica conosco, Senhor, toma o primeiro lugar em nosso meio. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém. Te convido nessa hora a adorar o Senhor, porque Ele é digno. Feche seus olhos, esqueça de tudo que se passou hoje. O Senhor te trouxe até aqui porque Ele quer visitar você nessa noite. Se você precisa de consolo, Ele é o teu consolo. Se você precisa de cura, Ele é a tua cura. Nada é impossível para o nosso Deus. Feche seus olhos e adore o Senhor. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Quando dizes sobre mim, não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar.
desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível que me faz prevalecer. O Deus do impossível. Oh, aleluia. O Deus do impossível. Adora o Senhor. Adora o Senhor, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível, Ele está aqui nesse lugar. Ele é o Rei dos Reis, aquele que está acima de tudo. Mas Ele se importa com a nossa dor, com as nossas dificuldades. Feche os seus olhos e comece a adorar o Senhor por isso. Ele sabe o jeito que você adentrou aqui nesse lugar. Aleluia. Planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui. Que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Diga isso
ao Senhor, restitui. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. O poder de um clamor pode ressuscitar, você crê nisso? Feche seus olhos, Ele é o Deus da restituição. Ele é o Deus que faz tudo novo de novo. Tudo aquilo que foi perdido na sua vida, entregue ao Senhor nessa noite. Ele é o Deus que faz tudo novo outra vez. Aleluia. Assim como Ele fez com aquele barro naquele tempo, Ele é poderoso para fazer com você nessa noite. Ele pode refazer o vaso, Ele pode refazer de novo. Ele é o grande oleiro. Feche seus olhos e clame isso ao Senhor. Restitui. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que a paz que excede todo entendimento esteja dentro do seu, do meu, dos nossos corações na noite desse dia. A paz do Senhor para você que está em casa. Um beijo grande no seu coração. E que você possa participar da festa nessa noite e apresentar para o Senhor o culto de louvor, de adoração. E com certeza Deus tem algo novo para a sua vida, para a minha vida e para os nossos corações nesse dia um pouquinho corrido, mas Deus é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Eu quero chamar a sua atenção na noite desse dia para nós submeter a leitura da palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo de número 24, repito, Evangelho de Lucas, o capítulo de número 24, versículo de número 13, alguns versículos a partir do 3. Bom é poder estar aqui na casa do Senhor nessa sexta-feira, gozar da presença gloriosa daquele que vive e reina para todos sempre.
Glória a Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias. Depois da leitura da palavra, o grupo de louvor estará adorando o Senhor com mais um louvor para a glória do nome de Jesus. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas eles com os olhos estavam como que fossem fechados, para que não reconhecendo. Ele dizia, e ele disse-lhe: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Porque estás triste? E respondeu um cujo nome era Cleopas, dizendo: diz-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nele tem sucedido nesse dia? Amém? Quantos precisam das nossas orações? Pai, em nome de Jesus, o Cristo vivo, aquele que morreu, ressuscitou, está sentado à destra e direita do Pai amado, intercede por nós. Graças nós te damos, Senhor, pela tua morte e ressurreição, pelo perdão dos nossos pecados, pela maior oferta que já foi feita em toda a história, pelos pecadores e para resgatar aqueles que necessitavam do resgate. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos e irmãs. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos para que o Senhor permaneça conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor adorando o Senhor com mais um louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, Se o mar me submergir, a tua
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Faz andar sobre as águas. Tu és o meu Deus, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Que bom estar juntos. E eu quero mais uma vez compartilhar com os irmãos a alegria de poder estar na casa do Senhor. Depois de um dia um pouquinho puxado, mas Jesus é bom. E eu quero trazer uma palavra, preguei sobre ela, mas eu não canso de falar. E a Bíblia diz que a palavra renova cada dia nas nossas vidas. A pior coisa que tem na vida de um homem ou de alguém que conhece de Deus é a desistência. O capítulo de número 24 do livro de Lucas tem uma história do Novo Testamento, uma das mais lindas, que fala sobre a ressurreição daquele que saiu dentre os mortos e assentou à direita de Deus, intercede por nós. E é interessante que dentre essa passagem, outras passagens bíblica, eu encontrei esse relato de dois
desistente. A gente olha para os dias de hoje e há uma facilidade muito grande, e eu sempre comento isso com a pastora Marinês, e os irmãos mais antigos sabem do que vou falar, e aqueles mais conservadores também sabem do que vou falar. Eu sempre comento com a minha esposa que há anos atrás a gente aceitava Jesus e a gente precisava ser crente de verdade. Não que hoje nós não somos crente de verdade, nada disso. Mas eu me lembro que algumas vezes eu ouvi essa fala: você é mole, você é frouxo, você desistiu fácil. E eu estou falando de desistir da fé. E os nossos pais na fé, eles passaram por momentos terríveis. Basta você ler o Velho Testamento que você vai encontrar as histórias, como era difícil servir a Deus naquela época. Época de perseguição, época em que a lei fazia valer o que era lei, e as pessoas não desistiam. Veio Jesus, a graça. E é interessante, eu não estou falando aqui dos seguidores que seguiam Jesus porque viu os milagres que ele fazia. Eu não estou falando dos seguidores que serviam Jesus por conta da multiplicação dos peixes e dos pães. Eu não estou falando dos seguidores que vinham porque o cego viam, o paralítico andava, o surdo ouvia e o mudo falava. Eu estou falando de pessoas que Jesus passou por eles e falou: vem ser meus discípulos. Eu estou falando de pessoas que foram convocadas para compor o ministério de Jesus. Eu estou falando dos 12. Mas é o seguinte, irmãos, quando a gente ama, você concorda comigo que a gente não aceita o sofrimento de ninguém? Quando a gente ama a pessoa, que você vê essa pessoa sofrer, você não quer concordar com o sofrimento da pessoa. E tem isso comigo. E eu falo para a Marinês assim: poxa, se eu pudesse fazer alguma coisa, se tivesse no meu alcance, não é? Mas você não pode fazer nada. E quando se fala de sofrimento, que nós damos o título de injusto, pior ainda é que a gente não aceita: poxa, fulano está sofrendo injustamente. Mas eu estou te falando de um ser, de um homem chamado Jesus, que quando a gente fala que ele morreu injustamente, eu acho totalmente essa fala errada. Ele morreu justamente pelos seus, pelos meus e pelos nossos pecados. Mas o ministério de Jesus foi tão próspero, de muitas almas renderam aos pés dele. Muitas almas seguiu e tomavam a decisão de abandonar o pecado e seguir Jesus. Mas, repito, para compor o seu ministério, ele chamou 12 homens. Entre eles, homens que ele confiava, e um deles se desviou, outro negou, mas lá na frente consertou o seu ministério, um pescador, um escrivão, e vai indo de toda forma. E entre esses 12 homens,
2 deles, quando estava para pegar o troféu, e eu pedi ainda hoje, falei para o pastor Júlio e presbítero Ineu, vai rompendo para a igreja, porque eu ainda vou para casa, e brinquei com eles, procurar uma palavra que Deus vai falar comigo, porque hoje o dia foi corrido, não foi isso? Entre esses 2 homens, na hora de abraçar o troféu, no momento deles vencer junto, eles tomam a decisão. E a decisão foi o seguinte: no mesmo dia em que surgiu a notícia, Jesus morreu, no mesmo dia em que eles souberam, Jesus foi sepultado, e no mesmo dia, que isso era o 3º dia, que eles ouviram o alvoroço dizendo: ó, as mulheres foram aonde colocar o corpo de Jesus, ele não está mais lá. Eles tomam a decisão. Eu queria que você repetisse assim comigo: toda decisão precipitada tem um custo a pagar, tem um preço a pagar. Eles tomam a decisão e eles voltam para o seu lugar de origem, que era Emaús. Mas irmãos, Deus falou agora, correndo na minha casa, e Deus pôde me mostrar um pescador, que quando o pescador remessa a sua linhada, na ponta da linhada tem um anzol, nesse anzol tem uma isca, e o peixe ele não é atraído pelo anzol, ele é atraído pela isca. E um bom pescador, dificilmente ele perde uma fisgada. Na maioria das vezes que eles perdem os peixes, é porque o anzol não suporta, a linha não suporta. Mas o bom pescador, ele não perde uma fisgada. Peixe, na maioria das suas vezes, 90, 95% vem. E a desistência é um resultado tão ruim, porque ele volta para casa sem terminar a pescaria, e ele não sabe o que fala para a família. Mas esse pescador chamado Jesus, aleluia, às vezes ele pesca com rede, e às vezes ele pesca com anzol, e a linha que ele usa, chamada Espírito Santo, é muito longa, vai nos dando espaço, e a gente vai voando. Mas nós precisamos saber que quando nós somos marcados pelo Espírito Santo, até Deus permite que a gente vai, mas aonde a gente vê, Ele vai seguir nos nossos passos. Aleluia. E de repente, com a linha chamada Espírito Santo, o anzol chamado Espírito Santo, a gente vem de volta aos pés de Jesus. E esses 2 moços, está escrito que eles tomam a decisão, e eles dizem o seguinte: olha, já é tarde, a gente não sabe de notícia nenhuma, deixamos a nossa família lá em Emaús, ele passou por lá, ele fez uma promessa. Mas irmãos, eu quero falar para você que está na sua casa, que está aqui, nós temos uma memória tão curta, que a gente esquece do que Deus falou para a gente anos atrás, e nós achamos que a promessa dele tem que cumprir hoje, no tempo nosso. Se Deus não cumprir com a promessa no dia de hoje, eu paro, eu desisto. E eu quero te falar que aquele que fez a criança chorar quando saiu do útero materno,
aquele que fez a criança falar as primeiras falas, papai, mamãe ou papai só, Ele continua dando voz para aquele que não tem. Ele continua falando no ouvido daquele que não ouve nada, mas Ele faz abrir os ouvidos. E continua assim. E esses dois moços tomam uma decisão, e eles iam falando entre si. Coisa boa não era, porque o desistente, ele não tem coisa boa para falar. A partir do momento que eu desisti, eu estou desestimulado. Eu posso desistir do trabalho hoje, porque eu estou desestimulado. Eu posso desistir da minha família, porque eu não tenho mais estímulo para continuar. Eu posso desistir de servir a Deus hoje, eu não tenho mais estímulo para continuar. Não tem fala boa que sai da boca de um desistente. Ele vai dizer: não deu, não dá, não consegui, não cheguei. Ele vai colocar toda a dificuldade do mundo. Eles iam conversando entre si, e eles perguntavam um para o outro. A fala era essa: o que aconteceu? Nós estamos frustrados. O que nós vamos falar para nossa família? Quando nós chegamos em Emaús, onde ficou, eu quero usar uma linguagem minha, sogro, sogra, mãe, pai, filhos, amigos. O que nós vamos falar? Que vergonha! Porque aquele que nós seguíamos morreu. E eu quero te falar na noite desse dia: Jesus morreu fisicamente, mas espiritualmente Ele estava vivo. Os projetos dele nunca morreu na sua, nem na minha, nem nas nossas vidas. Os sonhos que Deus sonhou para você nunca morreram. Eu quero que você entenda na noite desse dia: o que morre é os meus sentimentos, o que morre é a minha esperança. Mas Jesus está aqui nessa noite para ressuscitar a esperança dentro de você, para ressuscitar sentimentos bons dentro de você, para ressuscitar a fé dentro de você, e dizer que Ele continua na caminhada contigo. Eles não tinham outra fala. Mas é interessante que uma coisa era verdade: Deus sempre gostou e gosta da nossa sinceridade. Eu já tenho observado nessa minha caminhada, 30 anos dirigindo igreja. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa e pela vida daqueles que têm tido paciência, do meu pastor presidente. Mas eu já tenho visto coisas acontecerem que num passo Deus muda tudo ao nosso redor e à nossa volta. E eu falo para ela: Marinês, o que aconteceu? Porque o assunto que a gente vai falando é a respeito de Jesus. Eles estavam comentando, o assunto era Jesus. Eu vou te falar, Deus não tem compromisso. Eu não vou medir palavras nessa noite com você que vai pela rua comentando vida dos outros. Deus não tem compromisso com você que vai pela rua falando do ministério do pastor da igreja. Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso com pessoas que não tem nada o que fazer. Mas Deus tem compromisso com você que está dizendo: Senhor, eu não aguento mais, mas eu não saí do caminho. Senhor, está difícil, mas eu estou falando do Senhor. Eu estou querendo desistir, mas o meu coração está voltado para o Senhor. Eu dependo do Senhor agora. Era a fala dos dois. E aconteceu que ele falando entre si, fazendo perguntas um para o outro.
o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E eu quero deixar bem claro para vocês aqui, que esse Jesus que ia com eles, era o mesmo Jesus que havia morrido, mas era o Jesus de figura diferente. Eles tinham conhecido um Jesus antes da sepultura, antes da cruz, e agora ele vê um Jesus pós-sepultura, pós-cruz, pós-ressurreição. Eles veem um Jesus glorificado, e quem está na carne não consegue identificar a presença gloriosa do Senhor, que é pura e verdadeira. Quem está com sentimento negativo não consegue identificar a figura gloriosa. Jesus conhecia o coração e a intenção deles. Jesus não se revela, parece como uma pessoa comum. E eu quero te falar algumas coisas aqui para você entender. É por isso que nós precisamos prestar bem atenção de algumas coisas que acontecem na minha vida, na sua vida. Eu só posso atribuir a Deus. Senhor, Tu está comigo. Eu preciso entender de que forma que o Senhor está comigo. Eu só quero saber por que o Senhor está cuidando de mim, mas eu não vou atribuir isso ao diabo, porque o diabo não anda comigo, nem eu ando com ele, eu ando com o Senhor. Mesmo nos momentos difíceis da minha vida, eu tenho que entender que é Deus que permitiu isso. Ele permite as coisas acontecer na nossa vida, nas nossas vidas, para que Ele possa achar espaço para operar. Ele disse: operando eu, quem pode impedir? Eles não estavam desviados, eles estavam desanimados, eles estavam desalentados, eles estavam desesperados, porque a esperança, no entender deles, tinha ido para a cruz, tinha morrido. 16, e a pior coisa acontece isso, mas os olhos deles estavam como que se fechados, para que não reconhecessem. Segura aí, irmãos. Quando os meus olhos espirituais eles estão fechados, é como que a cor escura ou a cor clara, eu só enxergasse aquilo. Eu estou olhando aqui, todo mundo está de branco, ou todo mundo está de uma cor só, os meus olhos estão fechados, eu não enxergo nada. Eu não consigo enxergar o operar de Deus em cima daquela situação. Eu não posso espiritualizar tudo, mas também não posso. Eu tenho que entender, Senhor, essa situação que eu estou passando. Por que eu estou passando por isso? Os meus olhos estão fechados. Abra os meus olhos para que eu possa entender o que o Senhor quer na minha vida. Se não, Deus, os olhos espirituais fechados, nós não conseguimos diagnosticar aquilo que Deus quer fazer com a gente. Parece que tudo deu errado, parece que tudo acabou, parece que tudo terminou. A gente entra em pânico, a gente entra em desespero. Mas eu quero te falar nessa noite, ainda que os seus olhos estão fechados, os olhos dele continuam abertos, e bem aberto, olhando para você, dizendo: eu ainda espero uma decisão sua. Que caminho que você vai andar depois disso? Jesus para, onisciente, onipresente, estava em todas, mesmo morto, mas ele estava ali. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocar entre vós? Segunda pergunta: e por que vocês estão tristes? Jesus queria confessar deles. Espera aí, parece que eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Espera aí, parece que vocês esqueceram do que Isaías falou. Parece que vocês esqueceram do que Jeremias falou. Parece que vocês esqueceram
Jesus falando com eles, e não revelava que era Jesus. Parece que vocês esqueceram de tudo que aconteceu há 3 dias atrás. Imagina como o ser humano tem a memória curta. A gente faz questão de esquecer de todos os benefícios que o Senhor fez na nossa vida, e só lembramos do imediato. Senhor, se é o bem eu recebo, se é alegria eu recebo, se é bênção eu recebo, se é um probleminha, Deus, eu não quero receber porque eu não estou entendendo nada. Abra os seus olhos, ouça Deus falar contigo, aceita o bem de Deus e aceita o mal de Deus, porque Deus não tem mal para a sua vida. Vem com uma correção, aceita, levanta sua mão, glorifica o nome do Senhor, porque Ele está tirando proveito de tudo isso na sua vida, na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Os olhos fechados, eles não reconheciam. Jesus não mudou de tom de voz, mesmo pastor das ovelhas. Mas quando eu saio da direção de Deus, um pequeno vento é uma tempestade enorme. Um pequeno calor de 35 graus já está em 45. Uma pequena torrente de água já é um mar grande. Mas quando eu estou na direção de Deus, Ele chega para o vento e fala: quieta aí. Ele chega para o mar e fica no seu lugarzinho. Ele chega para o fogo e fala: fogo, para aí. Ele chega para a nuvem, que é do tamanho da mão de um homem, e fala: você vai cobrir todo o céu agora. Ele fala para o céu: nuvens, entre em contato uma com a outra. E a chuva desce, ela desce. Eu preciso entender o que Deus quer na minha vida. Você precisa entender isso, mas eu preciso ouvir. E respondendo, um que tomou a palavra, cujo nome era Cleópatra, dizendo: peraí, dentro dessa igreja, você é a única pessoa, dentro do estado, dentro de Israel, você é a única pessoa que não sabe do que aconteceu. Isso é histórico. As quais, irmãos, presta atenção. Aleluia, aleluia. Se fosse isso, tivesse acontecido comigo e com você, a gente ia ficar churumingando a vida inteira. Meu irmão, aconteceu isso. Jesus falou: a minha morte já faz parte do passado, já passou. As quais, o senhor não viu falar de um Jesus? Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, em palavra, diante de Deus e de todo mundo. Segura aí. Mais uma vez eles conquistam o coração. E Jesus falou: sei, eles continuam com a chamada. É que eles ainda continuam sendo homem, sendo homens aqui nessa terra. O coração deles não desligou totalmente aqui, mas eles continuam com a chama acesa dentro do coração. Aleluia! Jesus queria uma porta aberta, eles continuam com a chama acesa. Aleluia! Quando ele chega e fala, irmãos, olha, eles não falaram mal de Jesus. Ele disse: varão poderoso, profeta, homem, e ele morreu. Ele falou que ia ressuscitar. Jesus falou: lancei a rede, lancei um anzol, não vou perder esses 2 homens. Oh, que coisa linda! Sabe, irmãos,
A gente acha que Deus é como a gente. A gente acha que Deus trabalha no limite máximo como o nosso. A gente acha que Deus cansa de investir nas pessoas. A gente acha que Deus desiste fácil. Fala assim comigo: não, Ele não desiste, porque Ele sabe a semente que está plantada dentro do seu coração. Ele sabe o que arde dentro de você e dentro de mim. Se precisar fazer um turbulhão na sua vida, Ele vai fazer. Se precisar mexer na sua família, Ele vai mexer como mexeu na minha e na vida de todas as pessoas. Se precisar mexer no seu ministério, Ele vai mexer. Mas Ele não vai te perder por nada. Foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Todo mundo dá testemunho dele por aí. Agora tu não sabe. Sabe o que eu fico pensando no dia de hoje, irmãos? Quantas vezes nós somos testados por Jesus? Pastor, mas eu não estou entendendo. Quantas vezes as pessoas se aproximam de você e de mim, e a gente não percebe, não é heresia o que estou falando, o próprio Jesus aproxima da gente, e a gente não conhece porque estamos desligados naquele exato momento, mas Ele aproxima de você, de uma figura diferente, para testar a sua fé, e para dizer para você: calma, eu estou aqui, aleluia, faz sua parte, porque fiz a minha. E eles continuam a prosa, digamos assim, como os príncipes dos sacerdotes, e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte, e o crucificaram. Você não sabe disso? Não, fizeram tudo isso por ele. Eles meio que batendo, dizendo: o senhor não sabe dessa história, achando que era um homem comum. Fica, você não percebe, mas você sabe que a janela do seu quarto abre de vez em quando à noite? Quem sabe disso, levante a mão assim. A porta da sua casa de vez em quando abre, você está dormindo. No seu trabalho de vez em quando alguém aparece, você nem percebe. Você está dentro do seu quarto, dentro do seu carro, você percebe que alguém sentou, é coisa da minha cabeça. Você está no escritório, de repente você percebe que alguém se aproxima de você, é coisa da sua cabeça. Não. Jesus, Ele entra na sua casa enquanto você está dormindo. Ora maçodequemanai. Enquanto você descansa, Ele entra, vai no quarto do seu filho, da sua filha, vai na sua sala, vai na sua cozinha, vai na sua despensa, vai na sua finança, vai na sua área espiritual e te dá sonhos, não pesadelos. E se vier algum sonho meio maluco que você não entendeu, vai buscar a interpretação, vai ver a revelação de Deus, que é Deus da presença, dizendo: é assim que eu quero falar com você. Aleluia. Ele para tempo para te ouvir. O lado gostoso é esse. Você não percebe que você ganha o tempo, e você nem percebe. Uma pessoa para te ouvir, você está falando de Jesus, Ele está do teu lado, conversando com você. Mas é uma coisa o seguinte, o versículo de número 31, ele está dizendo: olha, nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. A gente tinha esperança nesse homem. Está dizendo: ó, passou tudo, mas eu estou contando para o senhor, porque de repente o senhor passou despercebido do que aconteceu
Nós tínhamos esperança que fosse Ele, mas agora tudo já era, tudo acabou. Meus sonhos, eu lutei tanto, agora o que eu vou falar em casa? A gente tem que voltar 11 quilômetros, essa estrada arenosa, acabando com os nossos pés. O que nós vamos falar para nossa família em casa? Eles estavam preocupados com a reputação deles. Parece que eu estou vendo Jesus falar: não, vocês caminharam até aqui, eu estava morto, mas eu estava vivo com vocês. Vocês desistiram dos seus sonhos, mas eu não desisti de vocês. Vocês acharam que já era, mas eu não desisti de vocês. Eu vim de encontro. E é num momento como esse, queridos, que nós vimos a operação do grande eu sou. Quando nós dissemos: Senhor, chegou o fim, o homem natural chegou ao fim, ele entra como Deus na minha, na sua, nas nossas vidas, porque Ele é Deus. Aleluia. Ele quer que os seus recursos cheguem a nada, para você saber que eu e você dependemos 100% dEle. Ele quer que você se esvazie de tudo, para Ele colocar as mãos dele dizendo: agora chegou a minha vez. Ele quer que você pare no meio do caminho, mas diga: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia o Senhor vai levantar sobre essa terra, para Ele colocar as mãos fortes e dizer: estou aqui contigo. Eu pensei que fosse assim. Eu achei que as coisas não é do teu jeito, não é do meu jeito. Eu disse ontem para um companheiro ali no Senado, foi interessante. Deus me incomoda com algumas coisas. Ontem não, na quarta-feira, Deus me incomoda com algumas coisas, e eu tinha que fazer assim, assim. Estou falando para o Senhor, o Senhor é meu amigo, eu confio. Com o amigo você confia. Deus mandou fazer assim. Deus não mandou eu parar. No meio da estrada Ele fala com a gente. Eu não sei qual a estrada que você está seguindo. Se é de volta para Emaús, pode voltar para Jerusalém, pode voltar para o teu lugar, porque Deus não vai permitir isso. Mas vamos andar um pedacinho mais. Nós esperávamos que fosse Ele, esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Senhor, faz 3 dias. Baixinho aqui entre nós. Há um velho provérbio no mundo aí, que a esperança é a última que morre, mas a sua esperança, a minha esperança, ela continua viva. Você pode aplaudir o Senhor? Ela não morre, ela continua viva. Pode tudo ter aparência de fim, mas Deus gosta quando o homem fala: Senhor, não dá mais, eu não suporto mais. Para Ele chegar e dizer o seguinte: para você não engrandecer e saber que não foi com força das tuas mãos, nem com os teus recursos, eu entro agora. É verdade que também, olha só as coisas como acontecem. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. A gente soube dessa notícia. As mulheres contaram isso aí. Quem já frequentou o monte aqui? Ser sincero, quem já orou no monte?
alguns, uma pegadinha. Mas quem já foi atrás de pessoas aqui para receber uma profecia? Não vamos ser hipócritas, irmão. Quem já fez isso, levante a mão. Quem já foi? Eu vou lá porque tem um homem de Deus dele, vai pregar, vai profetizar e vai falar comigo. Quem já foi? Seja sincero, não tenha medo. Muitos já foram. A notícia que ele vive, não precisa você correr atrás. Ele vem ao teu encontro. Me parece que eles dão uma bola fora. Eles falam o seguinte, algumas mulheres, só que não eram algumas mulheres, eram mulheres de oração, eram as assistentes sociais da igreja daquela época, eram as mulheres que adoravam, eram as mulheres que sugavam o suor de Jesus, eram mulheres consagradas, eram as mulheres compromissadas com a obra, eram as mulheres que sentiam a dor que Jesus sentia, eram as mulheres que diziam: Senhor, conte com a gente, nós estamos aqui. Fui essas mulheres, eu quero dar um voto de confiança e quero glorificar o nome do Senhor, porque no ministério tem muitas mulheres que não medem esforços de dizer: conte comigo, Jesus, eu estou aqui, mas eu vou contar com o Senhor. O Senhor pode contar comigo no círculo de oração, o Senhor pode contar comigo na limpeza da igreja, o Senhor pode estar contando comigo na cozinha, o Senhor pode estar contando comigo na visita, porque quando o Senhor eu precisar, eu sei que o Senhor está aqui. Aliás, eu preciso do Senhor todos os dias. Essas mulheres, elas saem de madrugada e ela diz o seguinte: a gente concorda com tudo, mas com a ausência de Jesus a gente não concorda. Nós vamos lá, a gente vai lá. E ela chega lá, está alguém sentado, a pedra removida, e a pergunta foi essa: vocês estão no lugar certo? Sim ou não? Sim. Vocês estão no lugar certo buscando a pessoa errada. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Aleluia. Como Deus nos chamou para transmitir coisas boas, deixa as ruins para os fofoqueiros. Aquelas mulheres saem anunciando, dizendo o seguinte: olha, nós vimos um homem de branco lá, e ele falou para a gente que nós estávamos no lugar certo, buscando a pessoa errada. Ele não está lá, já ressuscitou. A notícia ocorreu. Mas esses dois homens, eles tomam uma direção diferente. Olha só. E não achando o seu corpo, as mulheres voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de um anjo que dizia que ele vive. Bem-aventurado é o homem e bem-aventurada a mulher que continua com a visão em Cristo e não perdeu a visão da chamada, do renovo, do batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, do milagre. Nós não podemos acostumar, irmãos, com a mesma coisa, vivendo de coisas pequenas. Nós servimos um Deus de milagre todos os dias. E alguns dos que estavam conosco foram ao lugar onde estava sepultado, e assim como as mulheres, havia dito, porém, que não viram. E ele disse, presta atenção nessa fala, 25: ó nécios, tarde de coração, para crer tudo o que o profeta disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas
e entrasse na sua glória. Ele se revela e fala: peraí, vocês esqueceram. Meus irmãos, nós não podemos esquecer das promessas, repito, de Deus na nossa vida. O próprio Jesus chama a atenção: vocês não lembram? Ei, vem cá. Você já esqueceu do momento mais difícil na sua vida que você teve? Ele estava lá. Você já esqueceu daquele momento que você falou assim: vai faltar o básico, está difícil, eu não consigo. Ele estava lá com você. Você esqueceu de quando o médico falou para sua filha, para o seu filho, você ficou pensando bobeira: vou perder meu filho, vou perder minha filha. Ele estava lá. Você esqueceu que quando o desemprego bateu na sua porta, Ele estava lá. E agora que tudo acontece, eu começo a esquecer. Eu fiquei tão feliz hoje. Deixa eu cortar aqui um pouquinho para você entender, mas continua filmando. A gente estava num ato fúnebre e aproximou-se um casal, e aquele moço com uniforme, e eu chamei para conversar, que eu precisava deles para amanhã à noite, preciso para amanhã à noite. E a esposa falou assim: pastor, graças a Deus, ele voltou para o mesmo trabalho que ele estava, a empresa chamou ele. Eu voltei para minha casa, dentro do carro, a primeira coisa que eu contei para minha esposa, não foi a Marinês, foi essa: Marinês, eu fiquei tão feliz. Por quê? Era para mim voltar triste pelo um lado, mas feliz pelo outro, porque essa mãe, ela não saiu de dentro da casa de Deus todos esses dias, cantando, adorando, deixando os filhos em casa, junto, correndo atrás de uma coisa, correndo atrás de outra. Eu disse: Deus, o Senhor não esqueceu das suas promessas com aquele que é fiel para com a obra de Deus. Fiquei feliz, trouxe essa felicidade para minha casa, estou feliz até agora. Pastor, é uma coisa simples, simples para você que está empregado, simples para você que não passou aperto, mas para mim e para a família, uma coisa muito grande, porque Ele quer e continua trabalhando em favor daqueles que obedecem à voz dEle. Nós não podemos ser nécios e esquecer das coisas. Mais um pedacinho para a gente terminar. É o seguinte: ele começou por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhe que dele se achava em todas as escrituras, e até chegou à aldeia para onde eles iam. Que oportunidade perdida! Que espaço de tempo deles estar abraçado com Jesus, tempo caminhando junto. Pastor, o que o senhor acha nisso? O que eu acho nisso? O tempo que Jesus anda com a gente, e a gente não tem a percepção que Ele está com a gente. Jesus com vontade que nós percebemos que é Ele que está agindo nas nossas vidas, e a gente não entende que é Ele que está fazendo. E chegando ele para onde ia, eles fez como que ia para mais longe. Jesus falou: vou ver a fé deles, vou ver a existência deles, vou ver o que eles vão pedir. Jesus faz teste nas nossas vidas para a gente perceber. Mas eles gostaram da companhia, a conversa era tão boa, e eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já faz tarde. Presta atenção, que essa expressão "fica conosco", porque já se faz tarde, a preocupação não era com eles, a preocupação era com a figura daquela pessoa que estava caminhando sozinha. Já está tarde,
Tu vai andar aí por aí sozinho essa hora? Oh, meu Deus do céu! Mas eles não sabiam que a luz do mundo estava ali, que o sal da terra estava ali, que o pão da vida estava ali, que a água da vida estava ali, a vida estava com eles. Tu vai andar por aí sozinho? Vem com a gente, passa com a gente essa noite. Não vai caminhando sozinho por esse caminho. Tu não conhece, a gente conhece o caminho que a gente é acostumado a passar. Inclusive estamos voltando para casa, mas tu não conhece. Eu quero te falar que os teus caminhos, os meus caminhos, eles são muito mais conhecidos pelo Senhor do que a gente mesmo. Ele sabe a curva que nós damos, e Ele passa reto, sabendo de tudo e de todos ao mesmo momento. Fica conosco, já se faz tarde. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, entrando com eles, e estando com ele à mesa, tomou pão, abençoou, partiu, e lhe deu. E abrindo-lhe então os olhos, oh aleluia, presta atenção nisso. Quando os olhos espirituais abrem, eles percebem quem? Que era Jesus. Aleluia. Senhor, por que o Senhor não falou lá atrás? Presta atenção nessa fala. Por que o Senhor não me preparou lá atrás? Deus está te preparando há muito tempo. Não é de hoje. Ele não é menino, Ele não erra, Ele faz as coisas na hora certa. Ele está te preparando há muito tempo, Ele está me preparando há muito tempo. É que os nossos olhos estão fechados, a gente não quer perceber o agir de Deus, o chamado de Deus, o carinho de Deus, a forma que Deus quer trabalhar. A gente não percebe, a gente leva aqui meio humanamente, do meu jeito, do seu jeito, mas é do jeito dEle. Por que só agora? Sabe quando que os meus olhos abriram? Quando eu vi a coisa ficar apertada. Só assim. E cada dia os meus olhos continuam abrindo mais. Hoje foi um dia que os meus olhos abriram mais. Senhor, não dá para brincar. Se o Senhor não voltar nas nuvens, nós temos que estar preparados para qualquer hora. O sentido não é esse. Só para mim terminar, tem um pouquinho de paciência. Aleluia. Abriram então os olhos e conheceram. E ele o que fez? O que ele fez? Desapareceu-lhes. Aí, irmãos, sabe aqueles crentes que fica buscando a evidência? Eu senti alguma coisa. E por que você não pulou, seu infeliz? Seu coração não ardeu? Por que você não aplaudiu? Seu coração não ardia quando ele falava com aquela palavra doce? Eu sim, buscando evidência, sendo que Deus já falou há muito tempo. O culto está pegando fogo. Deus está abençoando a igreja. Mas eu só deixo para comentar daqui um mês. Eu senti alguma coisa, irmãos. Você precisa reagir com a presença de Deus na sua vida. Agora eu vou esperar tudo acontecer. Perdi a oportunidade. Eu deveria ter aproveitado o tempo. Irmão, o tempo é agora. O tempo é hoje. Vamos fazer hoje, porque amanhã Jesus vem buscar a igreja e eu não posso me lamentar. Só me resta dizer: Senhor, eu devia ter feito muito mais, porque a oportunidade ela vem, mas é como a água, passou, não sei se vai ter outra. Jesus é um Jesus de oportunidade, mas nessa situação ele falou: tchau.
fui, que eu tenho mais o que fazer. Aí vem os lamentos. Disseram um para o outro: porventura não ardia em vossos coração quando pelo caminho nos falava? E quando nós abrimos as escrituras, e na mesma hora levantou-se e voltaram para... Espera aí, estava voltando para casa. Olha só, Jesus fez assim: vocês querem voltar? Volta, mas a prova de que eu estou com vocês é agora. Eles tomaram a decisão. Qual foi a decisão? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Na cabeça deles, acabou tudo. Quando eles voltam, a igreja estava cheinha, estava todo mundo congregando. Vem para cá, para você entender. E acharam congregar 11, os que estavam com eles, os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu para Simão. Aleluia! Já não são mais as duas mulheres, já não é mais a gente, já apareceu para Simão. A notícia está que ela apareceu ali, e ele continua falando nos dias de hoje. Não sei se pela madrugada, não sei se pela tarde, não sei se pela manhã, não sei que hora, mas ele continua falando no seu coração. Você precisa acordar enquanto é tempo, para que ele não te apanhe no meio do caminho e coisas piores acontecem na sua, na minha, nas nossas vidas. Aleluia. Pastor, Deus, Ele não tem prazer naqueles que recuam. Prazer de Deus talvez o que eu vou falar aqui você que está nos assistindo pela internet, falar: o pastor Wilson está pregando heresia. Não está na Bíblia, mas eu posso pensar. Se fosse perguntar para Pedro hoje, e perguntasse assim: Pedro, diante da experiência que você passou, você teria coragem de negar Jesus? Sabe o que ele ia falar? Claro que não. Claro que não. Se perguntar para Elias hoje: Elias, você teria coragem de correr com medo de Jezabel, deitar lá embaixo de um pé de zimbro? Ele dizer para você: claro que não. Se fosse perguntar para Jonas hoje, e perguntar para ele, né? Falar assim: tu teria coragem de olhar para Nínive com ódio, com raiva, e pedir para Deus destruir, e não querer o arrependimento daquele pessoal? Sabe o que ele vai falar? Claro que não. Depois do amadurecimento, grave isso aí, vem a colheita. Quando você entender essa palavra, depois do amadurecimento vem a colheita. Depois que Deus amadurece a nossa mente, nosso coração, está na hora da gente fazer a colheita de alma, trabalhar para Deus, porque a minha mente agora é outra, abriu-se, eu estou entendendo o que Deus quer fazer na minha vida, então eu não posso parar. Muito embora a nossa mente psicológica, emocional, essa cacholinha aqui, nosso sentimento humano é dizer: Senhor, não dá mais. Ele vai perguntar para você: eu te mandei? E você vai dizer: não, Senhor. Então, se Ele não te mandou, não está autorizado. Com tudo aquilo, o povo continuava congregando. Com toda aquela cena
que havia ferido o pastor, e as ovelhas estavam se dispersas. Em cada lugar que parava uma ovelhinha daquela, criava-se um núcleo. Em cada lugar que parava uma mulher daquela, criava-se uma congregação. Em cada lugar que parava um homem daquele, nascia-se uma congregação. E às vezes, vamos ficar em pé para a gente terminar. O que eu estou esperando mais? O que você está esperando mais? Eu vou ficar no caminho de Emaús ou vou voltar para Jerusalém? Pastor, eu vou ficar no vale da indecisão. O vale da indecisão é a pior coisa que tem para você ficar. Chegou a hora da gente tomar uma posição. Ou nós tomamos uma posição de voltar para Jerusalém, ou nós vamos ficar no meio do caminho e corremos o risco dele ter andado com a gente até agora, mas depois da decisão que nós tomamos, ele fala: fica você aí que eu vou continuar. Ele não é obrigado. Aliás, ele morreu pelo amor. Mas tudo que ele quer de você, jovem, de mim, de nós, obreiro, de você, igreja, é que sejamos fiéis, de você está em casa. Me dá uma tristeza, corta o meu coração como pastor, quando eu ouço essas falas, pastores e obreiros. Aproveitei a pandemia, eu ouvi isso essa semana. Eu aproveitei a pandemia e para mim acho que não tem sentido mais voltar para a igreja. Eu ouvi isso essa semana. Para mim não tem mais sentido voltar para a igreja. Que pensamento, que caminho espinhoso. Enquanto muitos está dizendo: pastor, eu não vejo a hora de voltar. Levante as suas mãos assim. Mestre, amigo, Pai, Senhor, o único Deus, o Deus que fala, o Deus que age, o Deus que permite até algumas coisas nas nossas vidas, mas que não nos deixam perder. Eu peço nessa noite que possamos voltar para Jerusalém, olhar o templo sagrado do Senhor e ver o santuário de Deus que é o nosso coração, te amar, te adorar, te bendizer, te exaltar, glorificar-te acima de tudo e de todos, porque Tu és Deus. Assim pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Ainda em pé, meus irmãos. O pastor Júlio vai estar orando, abençoando os dizimistas. O presbítero Ineu vai estar ali abençoando os dizimistas após a oração. Grupo de louvor adorando o Senhor com alegria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bom, irmãos, estar na casa do Senhor, na presença de Deus, e poder receber essa mensagem, essa palavra que alegra o nosso coração. Levante a tua mão. É momento de contribuir, de entregar ao Senhor aquilo que Tu tem trazido nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Pai, por estarmos na Tua presença, pois tudo que temos é Teu, e este é o momento, Senhor, de ofertarmos. Teus filhos vão entregar, Senhor, aquilo que trouxeram à casa do tesouro,
Que a bênção de Ti seja sobre eles de forma, Pai, abundante. Que possam ter para repartir com muitos e não tomar emprestado. Nós abençoamos Tua igreja, todo o Teu povo, Senhor, que é fiel a Ti. Assim oramos, pedindo a bênção em nome de Jesus. Amém. Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção, doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu Te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. Eu Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção, doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu Te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. Eu Te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o
pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aplauda o Senhor uma vez. Uma forma da gente glorificar o nome dele, porque as máscaras não deixam o som sair, mas as palmas, elas saem. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos. Vamos para os nossos avisos. Se Jesus não voltar para nenhum de nós, se voltar para nós, todos nós vamos juntos. Se voltar individual, também espero que chegamos ao céu de glória. Domingo, temos a nossa escola bíblica dominical aqui a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. E já deixando o alerta aí para todos os nossos irmãos, que as nossas revistas já estará comigo aqui na segunda-feira para ser distribuída a partir da quarta-feira que vem. Está encerrando esse trimestre. E a lição simplesmente show, muito boa lição, tá? Às 7h da manhã, eu preciso aqui, cadê o Rogelinho? Já combinamos a equipe da pintura, se o pastor Eliseu pode ajudar a gente ali domingo de manhã, as irmãs vão fazer o café da manhã, já quero agradecer muito às irmãs, e a gente vai pintar a parte de fora, principalmente a frente. Tivemos aqui ontem à noite, ontem, né? Ontem à noite, quero agradecer muito a Deus, o Barduquinha, toda a equipe tem trabalhado com a gente aí. O Santinho ali da porta, Deus abençoe o irmão Décio, toda a equipe. O meu amiguinho, cadê ele? Cadê ele? Tá lá, ó. Diácono Mirim da igreja, Calebinho, Deus abençoe. Calebinho não para, irmão. Ele não viu a hora de vir para a igreja, o que eu vou fazer? Fica para lá e para cá e limpa aqui. Quem é? Não adianta, está no sangue. Deus abençoe muito toda a equipe. Então, 7h da manhã nós vamos começar, porque vamos ter que terminar essa frente para depois passar aqui nas laterais, tá bom? O presbítero Igor, cadê tu? Está lá. Os irmãos, a campanha das cadeiras continua, eu não sei quantos já tem até agora. Nós precisamos pagar essa semana a entrada. Eu quero agradecer muito os irmãos que estão compreendendo isso e ajudando aqueles que não... Pastor, não vou dar a cadeira, eu vou dar uma oferta. Dá o que você sentir, desde que você ajuda, é importante. Procura o presbítero Igor, está o presbítero Igor e o presbítero Daniel, responsável por tudo isso. E está dando certo, irmão, e vai dar, se Deus quiser. Logo, logo, estaremos aqui com as nossas cadeiras novas, e o nome de Jesus está sendo glorificado. Alguns irmãos me procuraram que não podem vir à igreja, eu quero respeitar todos, e amanhã, pastor Júlio, e o Wellington vai na casa de alguns irmãos que quer doar alguma coisa. Então vai bater palma na tua casa, tu recebe o que Deus colocar no seu coração. Você vai fazer pela obra de Deus, sim, porque nós precisamos fechar isso em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui que ainda não doaram, procura o irmão ali e faça a sua doação. Se você pode doar 1, amém, 2, amém, 3, 5, 6, vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Está aqui conosco o presbítero Hélio de Oliveira, vindo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo de Registro. Junto com ele, Roseli Chaves, Vinícius Chaves, Yasmin Vitória Chaves. Cadê a família? Vem à frente, por favor. Nós não somos pescadores de aquário. Só que é o seguinte, irmãos, tudo que vier a nós de hora nenhuma nós vamos lançar fora. Amém, irmãos? Nós estamos recebendo aqui, ele vai estar congregando e depois fazendo o procedimento ministerial logo após, não já hoje, mas já conversei com eles e eles vão estar congregando com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. A igreja está feliz por isso. Você pode aplaudir o Senhor com alegria por essa família abençoada, tá? Já tivemos conversando com eles a semana passada. Quer vir? Vem. Está retornando a casa, né? Está retornando a casa. Ou vocês perderam a oportunidade de aplaudir de novo. Está retornando à casa de origem deles. Vamos ficar em pé. Vamos orar pela família. Está recebendo essa família. Está de volta à casa do Senhor na noite desse dia. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui estão esses teus filhos, família do presbítero Hélio,
Nós queremos apresentar ele aqui, Senhor. Queremos apresentar a irmã Roseli, o Vinícius, a Yasmin Vitória. Pai, queremos apresentar essa família, que eles retornem à casa do Senhor com alegria, com prazer, para trabalhar e fazer a diferença. Senhor, guarda eles, livra de todo o mal, esconde como o Senhor tem escondido até agora. Peço a bênção do Senhor sobre a vida dos filhos e do ministério do teu filho. Assim nós pedimos crendo em nome de Jesus. Amém? Só uma cotovelada porque não dá para abraçar. Seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vinda, senhora também. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Presbítero Enio Roberto, ora, encerra, eu vou dar a bênção apostólica. Deus, quantos sairão daqui alegres e felizes mais uma vez com Jesus? Aleluia. A palavra de Deus é aquela que nos alimenta, irmãos. Ela vem, nos sustenta e nos prepara para as batalhas que nós enfrentamos posteriormente. Levante a tua mão em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta noite maravilhosa que o Senhor proporcionou aos teus filhos, em ministrar no nosso coração através do teu Espírito. E esta palavra viva e penetrante, Senhor, que nos mostra quanto o Senhor é fiel para nos guardar, para estar conosco em todos os momentos. Tu não és um Deus de circunstância, Tu não és um Deus, aleluia, que está mediante a positividade que há nas nossas vidas, mas o Senhor está conosco todos os dias, nos dando direção e sabedoria e discernimento das coisas, quando assim invocamos a Tua presença, aleluia, porque a Tua palavra, que é sabedoria, diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me acharão. Fala de uma sabedoria profunda, Deus, aquela que nós queremos, não a humana, porque a humana é complicada, a humana é cheio de problema, mas a que vem do alto, Senhor, ela é pacífica, moderada, Pai querido, e é essa sabedoria que nós buscamos. Então vem abençoar a Tua igreja, os Teus filhos, Senhor, as lideranças, meu Deus, e aqueles que estão em casa vendo este culto mais uma vez por esta live, que a presença do Senhor seja com eles, ó Pai. Dá-nos uma noite de paz e de tranquilidade, de sono reparador, e se o Senhor quiser, Pai, revela em sonho algo profético para nossas vidas. Assim nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. O amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus agora e sempre. Deus abençoe, meus irmãos, um beijo grande no coração, e até domingo em nome de Jesus às 18h30.